Bom, boa noite a todos. Boa noite aí o pessoal que está chegando, a Marisa, a Crélia, Osório. Boa noite aí todo mundo que está entrando aí também. Bom, vou dar mais aqueles minutinhos para vocês irem ajeitando aí os microfones, os fones de ouvido, o som, vendo se está tudo ok. Tá? Enquanto isso eu vou dando os recadinhos aqui. Vamos lá. Bom, continuamos fazendo o nosso trabalho de atendimento fraterno, tá? Via telefone. A pessoa, quem tiver precisando, pode mandar nome e telefone para esse e-mail que está aí, que é contato@seredivinomestre.org. Não precisa falar um motivo nem nada, só manda o nome e o telefone, que alguém da equipe de atendente fraterno liga e faz o atendimento. Está sendo bem legal, assim, as pessoas estão gostando muito, está tendo um feedback bem bacana, e a equipe fica feliz de poder atender, né, de poder fazer esse trabalho agora que está todo mundo em casa também, todo mundo sentindo falta, né, da volta, né, dos trabalhos presenciais. Então, quem tiver necessitando, não hesita não, pode mandar o telefone lá e o nome, que o pessoal vai gostar de atender com o maior prazer aí. Tá? E lembrando também que a gente ainda não voltou às atividades presenciais, então muita gente está perguntando, né? Essa semana eu recebi de novo uma pergunta se estava aberto o Divino Mestre e tudo mais. Não estamos ainda. Muitas pessoas perguntam do passe, então eu queria lembrar também que a equipe de passista também, na hora da palestra aqui, fica lá irradiando, vibrando para as pessoas que estão aqui assistindo, que está todo mundo, para todo mundo que está na mesma sintonia, né? Então você aí na sua casa vai com certeza também receber o passe, tá? Bom, a campanha Acolha uma Família ainda continua, então o pessoal lá do projeto Bem Me Quer está recebendo alimentos não perecíveis, fraldas, itens de higiene pessoal, leite, e está ajudando as famílias em situação de vulnerabilidade. Você pode entregar lá segunda, quarta e sexta, das 9 ao meio-dia, lá na Obra Social Célio Lemos, que abriga o projeto Bem Me Quer, né? Que fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, lá no Jardim Jussara. Tá? Qualquer informação a mais aí do que pode levar, se pode isso, se pode aquilo, fala com a Iris, que ela vai atender também com o maior prazer, tá bom? E também tem o nosso grupo público do WhatsApp, que é onde a gente fica colocando as novidades, as palestras, quais vão ser as palestras da semana, eventuais comunicados e tudo mais. Você pode apontar a câmera aí para esse QR Code e você vai ser direcionado lá para o grupo do Divino Mestre. É um grupo que só os administradores falam, então é só um grupo para notícias mesmo, para as coisas, para as novidades do Divino Mestre, tá bom? Para você ficar por dentro aí, tudo que acontece, toda decisão, toda novidade de palestra e tudo mais, é sempre colocado ali em primeiro lugar, tá bom? Bom, então, esses são os recadinhos. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos fazer a prece inicial para a gente começar. Deixa eu tirar esse coisinho aqui. Então, eu convido a todos agora a relaxar, a tranquilizar a mente, a tranquilizar a respiração, para que a gente possa elevar o nosso pensamento a Jesus, aos nossos mentores espirituais, que eles possam estar conosco nesse momento, que é um momento onde a gente tira do nosso dia para entrar em sintonia com o plano espiritual, entrar em sintonia com os espíritos do bem, que a gente pode absorver um pouco de informação, de boa informação, de informações que vão ser úteis para o nosso dia, para a nossa jornada evolutiva. Então, que a gente possa, durante essa 1 hora que vamos ficar junto, que a gente possa nos unir
na mesma sintonia, na mesma vibração, que a gente possa manter nosso foco, nosso pensamento elevado, e assim tirar o maior proveito do que for exposto hoje. Vamos também pedir que o mentor espiritual do nosso expositor André o inspire, esteja com ele neste momento, para que ele possa transmitir as mensagens com a maior clareza possível e que atinja o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado, que assim seja. Bom, então, o nosso expositor de hoje é o André Pralon, e o tema de hoje é um tema muito legal, que a gente estava conversando aqui antes no bastidor, é sono e sonhos. Então, eu sempre peço para vocês curtirem aí, coraçãozinho, like, que isso ajuda o Facebook a transmitir essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. E quem lembrar de alguém aí que gosta desse tema, não precisa ser nem espírita, que é um tema que abrange a todos e desperta o interesse de muita gente, né? Que é sono e sonhos, principalmente. Já compartilha o link aí dessa transmissão, marca ele aí no comentário, e vamos fazer essa informação chegar para o maior número de pessoas possíveis hoje. Tá, então eu convido aí o nosso expositor de hoje. Boa noite, André. Deixa eu liberar aqui para você. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Leandro? Tudo jóia. Seja bem-vindo novamente aqui na nossa sala virtual do Centro Espírita Divino Mestre. Sempre um prazer receber aí você. Obrigado de novo pela disposição aí do seu tempo. E uma ótima exposição aí para você. Tá jóia, Leandro. Muito obrigado pelas suas palavras, pela acolhida. É um prazer sempre falar para o Divino Mestre, né, a casa Divino Mestre, as pessoas que se dispõem, né, a nos ouvir. Já fazia tempo que eu não vinha mesmo. Outubro foi um mês que eu não pude, né, dar a minha disponibilidade, mas estou muito satisfeito de estar de volta e vamos em frente, né? Legal. Eu volto mais tarde aí para a gente se despedir e boa apresentação aí, fica à vontade, tá bom? Qualquer coisa eu estou no bastidor aqui. Tá joia, Leandro, muito obrigado. Até mais. Até mais. Então, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu vi aqui, né, a maioria das pessoas que entraram dando boa noite, então eu retribuo essa saudação a todos que estão aí na sala. A Cecília faz aí uma observação de que adora esse tema, e de fato é um tema muito bacana da gente conversar. Como o Leandro falou, né, não é um tema exclusivo da doutrina espírita, e foi muito interessante ele falar isso, porque logo nos primeiros slides, logo nas primeiras falas minhas, vocês vão ver que, de fato, não é um tema exclusivo, né, da doutrina. Então, eu vou trazer umas coisas muito legais que eu já estudo, com as quais eu já trabalho, né, como terapeuta, e a gente faz essa entrada no assunto por esse caminho, e depois, sim, a gente mergulha na doutrina espírita para que a gente possa, então, discorrer sobre o tema, né? Opa, desculpa, gente. A Eliciane está perguntando se a depressão interfere nos sonhos ou transmite alguma significância. Eliciane, a gente vai falar um pouquinho sobre essa qualidade, essa qualidade mental e emocional nossa, como que ela impacta no nosso sono, na qualidade do nosso sono e, em consequência, nos nossos sonhos. Mas eu te peço um pouquinho de paciência para a gente passar aqui algum embasamento, né? Para que a gente possa, então, para que talvez até te clareie essas ideias e você possa melhor compreender essa condição de uma pessoa em estado de depressão, ter talvez sonhos não tão agradáveis, enfim, não sei. Né? Mas, enfim, esse impacto
da nossa dimensão mental, da nossa dimensão emocional, naquilo que vai acontecer durante esse período que a gente chama do período noturno, né, em que a gente entra no estado de sono e acessa a nossa condição onírica, vamos dizer assim, né, que é o nosso mundo dos sonhos. Aí eu não consigo passar meus slides, agora foi. Tudo meio lento aqui. Foi tudo de uma vez só. Peraí. Muito bem, vamos lá com karma. Então, como já foi falado, o tema da noite é o sono e os sonhos. E como eu gosto sempre de fazer, vamos primeiro definir o que é sono. E eu busco essa definição, antes de entrar na doutrina, nos dicionários nossos que tem aí à nossa disposição, né? Tanto os de papel, os mais antiguinhos igual a eu, como esses mais moderninhos, como é o Google. E lá no Google existe uma definição de sono que nos diz o seguinte: sono é um estado de consciência. Bom, já começa arrebentando aí, porque aqui já tem, né, coisa bastante para a gente falar. E ele diz que esse estado de consciência, ou seja, estamos falando aqui da nossa mente, do nosso estado de percepção das coisas, ele é complementar ao estado da vigília. O estado da vigília é esse estado desperto, que nós todos que estamos aqui na sala agora nos encontramos, né? Então é o estado que a gente está desperto, olhos abertos, né? Corpo em funcionamento e em movimento. E nesse estado de consciência que é o sono, há o repouso normal e periódico, caracterizado pela suspensão temporária da atividade perceptivo-sensorial, ou seja, das nossas percepções por nossos órgãos sensoriais, e motora voluntária, ou seja, os movimentos que a gente faz com o corpo voluntariamente. Muito legal, né? Essa definição de sono. A gente está falando só de sono. E quando ele fala complementar ao da vigília, né, quando ele diz que o sono é um estado complementar ao estado de vigília, ele quer dizer que são estados de consciência que se alternam e se complementam regularmente. E é muito fácil da gente entender isso, porque realmente a gente se alterna 24 horas por dia, né? A gente alterna um período em que a gente está nessa suspensão temporária da atividade perceptivo, sensorial e motora, com o estado de vigília. Então está em estado de vigília, entra nesse estado de suspensão temporária, que é o sono, daí acorda, entra de novo no estado de vigília. Então por isso que ele fala que é complementar, porque há essa alternância entre esses dois estados. Então, se a gente analisar bem, com base nisso que a gente viu na definição, o sono é um fenômeno biológico. É um estado funcional, tem a ver com o nosso corpo. Ele é reversível, ou seja, a gente sai desse estado, né, para o estado de vigília, e ele é cíclico, porque ele acontece a cada período determinado, né? Pessoas mais regradas, é bem cíclico mesmo, né? São aquelas pessoas que dormem sempre no mesmo horário, né? 8, 9, 10 horas da noite. Outros não é assim tão regradinho, mas de qualquer forma é cíclico. Interessante, olha, é indispensável ao equilíbrio do corpo humano e para a sua própria sobrevivência. Então, não existe a possibilidade da gente imaginar, por exemplo, uma pessoa que passa a vida inteira sem dormir, né? Então, nesse estágio em que nós nos encontramos, usando esse corpo, né, para a nossa caminhada, para a nossa jornada nessa existência, nós precisamos dormir, nós precisamos entrar nesse estado de sono, que é aquela suspensão temporária, para o nosso corpo, então, descansar. E o que acontece nesse estado de sono? Nós temos um padrão de ondas cerebrais típico e diferente do padrão de estado vigília. Então, o nosso funcionamento, né, do nosso cérebro, ele desacelera, né? E aí eu não vou entrar aqui, eu já vi muitas palestras dentro e fora da doutrina espírita que entram naquela história das ondas, do estado REM e tal, eu não vou falar sobre isso, né? Porque é muito técnico, mas a gente precisa só saber disso, né? Que há um padrão de ondas cerebrais diferente de quando a gente está acordado, que é o estado de vigília. Então, quando a gente fala, vou dormir, a partir de hoje a gente pode mudar, né? E quando for
quando for dar boa noite para os nossos, né, que nos cercam em casa, ao invés de falar, estou indo dormir, a gente pode falar, olha, eu estou indo passar do estado de vigília para o estado de sono, tá? Boa noite. Né? Que a gente vai estar falando que a gente está indo dormir. Tá joia? Agora o sonho. Então vamos falar sobre o sonho, porque o tema da palestra é o sono e os sonhos, né? Então o sonho é uma experiência que possui significados distintos se a abordagem envolver religião, ciência e cultura. Como eu disse, e o Leandro também disse, né, o assunto não se restringe à religião. A gente vê que ele entra aqui na ciência, a gente vê que ele entra aqui também na cultura. Para a ciência, é uma vivência de imaginação do inconsciente durante nosso período de sono. Então, para a ciência, é uma vivência da imaginação do inconsciente. E o que é esse negócio de inconsciente, André? Então, o inconsciente é um termo psicológico que tem dois significados distintos. Num sentido mais genérico, seria o conjunto de todos os processos da nossa mente, pensamentos, né, que se desenvolvem sem a intervenção da consciência. Então, é algo que acontece em nós, mas que a nossa consciência não toma ciência, não toma conhecimento, tá bom? Não há intervenção da nossa consciência. E num sentido mais específico, na psicanálise, e segundo Carl Gustav Jung, né, que foi um psiquiatra suíço, há uma distinção crucial entre as características conscientes e inconscientes da psique humana. O que é esse negócio de psique humana? São essas ideias mais do nosso tempo, né, umas ideias mais modernas, de alma, de ego, de personalidade, de mente, de espírito, que são essas abordagens na psicologia mais moderna, que a gente pode chamar até de transpessoal, que traz essa questão da multidimensionalidade do ser, né, em que o paciente, por exemplo, num setting terapêutico, ele não é só olhado como um corpo, ele é olhado como uma pessoa que tem um corpo, mas é olhado também para as emoções dele, para a questão de intuição dele, que é mais relacionada às questões espirituais, para as questões mentais, enfim. Então, isso tudo é psique, segundo o nosso Jung, né? E ele diz o seguinte, Jung, consciência é o que conhecemos, e inconsciência é tudo aquilo que ignoramos. E aí fica muito fácil de fazer essa distinção, né? E aí, falando em ciência, eu vou trazer para vocês dois personagens. Um é o próprio Freud, um é o próprio Jung, e o outro, que é antecessor de Jung, é o Freud, é o Sigmund Freud, né? O Freud era um médico neurologista e psiquiatra que foi o criador da psicanálise, né? Considerado o pai da psicanálise. E para Freud, os sonhos noturnos são gerados na busca pela realização de desejos inconscientes reprimidos. Então, vocês já conseguem entender essa linguagem. Inconsciente é tudo aquilo que nós não conhecemos, que não está no nosso consciente. Então, o Freud, ele resumia a questão dos sonhos à materialidade da nossa vida. Então, tudo aquilo que a gente tinha de reprimido, segundo Freud, tudo aquilo que a gente tem de reprimido no nosso inconsciente, que a gente deseja, mas não consegue realizar, isso vai aparecer nos sonhos. Eles vão gerar os nossos sonhos. E aí, Jung, que foi um discípulo, né? Os jungianos não gostam dessa palavra, mas enfim, foi um seguidor de Freud, um discípulo de Freud, ele ia além dessa percepção, além dessa abordagem dos sonhos que Freud trazia. Mais que ir além, ele discordava de Freud. Então, Jung, baseado na observação dos seus pacientes, nas experiências que ele conduziu, ele tornou mais abrangente o papel dos sonhos, que não seriam, segundo ele, apenas reveladores de desejos ocultos, como Freud falava, mas sim uma ferramenta da psique, vocês já sabem o que busca o equilíbrio por meio da compensação. O que é isso, André? Nessa busca por equilíbrio, o Jung ele traz a figura dos arquétipos, que são personagens arquetípicas, que interagem nos sonhos em um conflito que busca levar ao consciente conteúdos do inconsciente.
Então, para a gente não falar de todos os arquétipos, né, existem 3 que são fundamentais para a gente entender um pouquinho, assim, né, só a pontinha da pontinha do iceberg sobre a teoria de Jung, né. Então, esses arquétipos, dentre esses arquétipos, estão a ânima, que é a força feminina da psique dos homens, o ânimos, que é a força masculina na psique das mulheres, e a sombra, que seria a força que se alimenta desses aspectos não aceitos da nossa personalidade. Tudo aquilo que a gente fala não aceito é a nossa sombra. E muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, desses termos, ânima, ânimos e sombra. No caso dos sonhos, essas sombras seriam justamente os vilões que aparecem nas nossas experiências oníricas, nossas experiências com sonhos. Então, essa abordagem psicológica sugere um inconsciente coletivo além do pessoal. O que é esse inconsciente coletivo? Seria uma camada mais profunda da psique, que vai ser constituído por materiais, por experiências que são herdados inclusive dos nossos antepassados. E é nele que vão residir os traços funcionais, como imagens virtuais que são comuns a todos os seres humanos. Então, todos os símbolos que servem para mim, servem para Cláudia, servem para Eliciane, para Helena, principalmente se eles aparecem nos nossos sonhos, a gente chama que esses símbolos estão nesse tal de inconsciente coletivo, que vai além do pessoal. Então, ele identifica essas figuras do mundo onírico, o Jung, né, como símbolos que transportam mensagens do mundo inconsciente. Então, Jung usava muito essa linguagem simbólica. E aí, quando esses símbolos aparecem nos nossos sonhos, né, significa que esses símbolos estão transportando mensagens do nosso inconsciente. Tudo bem até aqui? Eu estou tentando não ser muito profundo nisso, porque também não é objetivo, mas é legal que a gente faça essa abordagem. Espero que vocês estejam gostando. Bom, a análise junguiana, como eu falei, né, lida com os arquétipos, são esses símbolos que ajudam a melhorar o entendimento dessas atitudes inconscientes, ou seja, aquelas atitudes das quais a gente faz sem ter conhecimento, sem entender por que fez. E cada figura que aparece em um sonho, cada arquétipo, cada símbolo que aparece em um sonho, pode representar um aspecto do sonhador, do indivíduo que está ali tendo aquela experiência onírica. E aí, no caso de trabalhar-se com sonhos dentro da psicanálise, dentro da psicologia transpessoal, o importante é saber como o sonhador, como o indivíduo protagonista no sonho, ou seja, que representa o ego, lida com aquelas tais forças malignas, aquelas coisas que a gente não quer olhar, que são as nossas sombras, para averiguar se, na vida dispersa, como que essa pessoa lida com as adversidades, a autoridade, a oposição de ideias. Então, olha que fantástico, né? A utilização de sonhos para você identificar na pessoa comportamentos, ações ou reações dela diante das adversidades do dia a dia, das coisas que se apresentam para ela. Então, Jung ele aponta os sonhos como forças naturais que auxiliam o ser humano no processo de individualização, ou seja, de descobrir-se quem ele é. A interpretação dos sonhos é uma ferramenta crucial, então, nessa psicologia analítica desenvolvida por Jung. E aí eu não sei se vocês sabiam disso, mas é muito legal, porque a gente viu já lá na definição que os sonhos não é uma matéria da doutrina espírita exclusivamente. E aí, quando a gente cai na ciência e entra nessa área da psicologia, né, a gente vai ver o quanto que é importante para essa abordagem junguiana a interpretação dos sonhos, a análise dos sonhos, o olhar para os sonhos. Tudo bem, gente? Bom, na Revista Espírita, de 1865, né, que é aquele jornal de estudos psicológicos que Allan Kardec conduzia, 100 anos antes de Freud, de Jung, olha só o que tem escrito lá. É verdadeiramente estranho que um fenômeno como os sonhos tenha sido objeto de tanta indiferença por parte da ciência,
e que ainda estejamos a perguntar a causa dessas visões. Olha que fantástico, né? A nossa doutrina na vanguarda. Então, 100 anos antes de tudo isso que eu trouxe para vocês da ciência por meio de Freud e Jung, já estava lá na revista lá Espírita de Allan Kardec, né? Essa afirmativa. Então, ó, dizer que são produto da imaginação não é resolver a questão. E aí a gente viu na definição lá que era um produto da imaginação, né? E Freud também trazia muito isso. É uma dessas palavras com o auxílio das quais querem explicar o que não compreendem, mas que nada explicam. Ou seja, é você resumir uma coisa, não é um problema, né? Mas uma questão que você não compreende, fala assim, não, isso aí é sonho, não tem nada a ver, não quer dizer nada, é apenas fruto da imaginação. Em todo caso, a imaginação é um produto do entendimento. Né? A gente consegue imaginar coisas que a gente entende. Ora, como não se pode admitir entendimento nem imaginação na matéria bruta, no nosso corpo físico não imagina nada, né? Minha mão não imagina nada, né? É necessário crer que a alma entre nisso por algum motivo. Então, 100 anos antes, a doutrina espírita já está colocando um componente espiritual nos nossos sonhos. Não é mais fruto de uma imaginação da matéria bruta, até porque não existe, como a gente acabou de ver. Né? Então, se os sonhos ainda são um mistério para a ciência, 100 anos atrás, é que ela se obstinou em fechar os olhos para a causa espiritual. Isso foi em 1865, gente, que foi falado. Né? Então, se os sonhos ainda são um mistério para a ciência, naquela época ainda era, e hoje ainda é um pouquinho, é que ela se obstinou em fechar os olhos para a causa espiritual. Aí a gente está, estão percebendo que a gente está afunilando para a gente entrar, então, na nossa doutrina espírita, né? Inserindo esse componente espiritual nos nossos sonhos, Então, a doutrina espírita, o que diz? E aí, essa imagem que vocês estão vendo já mostra o que nós sabemos e que nós vamos recordar. Para quem nunca ouviu falar, vai aprender. Que nós temos um desdobramento do nosso espírito com o perispírito, porque eles nunca se separam, ou uma emancipação da alma. O que é alma? Espírito encarnado, né? Então, podemos chamar de desdobramento ou emancipação da alma. Só que vocês percebem na imagem que tem um fiozinho de prata que está conectando o rapazinho aí que está flutuando com ele próprio deitado na cama. Então, guardem essa imagem e vamos adiante. Então, o que a doutrina espírita diz? Categorizados por Allan Kardec como fenômenos de emancipação da alma, o sono e o sonho são indicativos de que o espírito encarnado, a alma, nunca está inativo, ainda que mantido ligado ao corpo físico pelo perispírito. Então, é a primeira sacada que a gente tem que ter quando a gente vai abordar sono e sonhos. Que a gente dorme, mas quem está dormindo é o corpo. O nosso espírito, ou nós que somos espíritos, né? Habitando um corpo, a gente não descansa, não. Tudo bem? Chama-se emancipação da alma esse desprendimento, não é rompimento, é desprendimento do espírito encarnado, possibilitando-lhe afastar-se momentaneamente do corpo físico, como a gente viu naquela imagem, e essa imagem continua aí no fundo para vocês, agora com um pouquinho mais de transparência para a gente poder ler o que está escrito. Durante o sono, como eu falei, apenas o corpo repousa, pois o espírito não dorme. Aproveita-se do repouso do corpo e dos momentos. Aproveita-se do repouso do corpo e dos momentos em que sua presença não é necessária, a presença do corpo, para atuar isoladamente. Então o espírito vai onde ele quer, com ressalvas, né? Porque a gente também sabe que não é tão livre assim para acessar todos os lugares, mas está livre. No gozo da sua, então, liberdade e plenitude das suas faculdades. Muitas vezes, muitas das nossas faculdades de espírito que somos, elas são limitadas pelo nosso corpo físico. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando nós dormimos e ocorre essa emancipação da alma, né, espírito mais perispírito, a gente reassume as nossas faculdades que estavam adormecidas
por estarmos encarnados. Atenção, durante a encarnação, a gente jamais se acha separado completamente do corpo, não se rompe, né? Porque se romper, se pegar ali uma tesourinha e fizer assim, ó, cortar aquele fio de prata, morreu, né? Desencarnou. Então, sempre a gente se mantém preso ao corpo por esse fluido, né? Esse laço fluídico, que é o famoso laço de prata, né? O fio de prata. E, como eu falei, somente a morte rompe esse laço. O resultado imediato do sono é o sonho, conceituado pelos orientadores da codificação espírita como a lembrança, ela está em caixa altíssima aí, ó, em letras maiores, a lembrança do que nosso espírito viu durante o sono. Então, já tenho agora uma definição de sono e sonho pela doutrina espírita. Então, para a doutrina espírita, o sonho é a lembrança que temos durante o sono. Nem sempre sonhamos, porque nem sempre lembramos do que vimos ou de tudo o que vimos. É bem complexa essa frase, né? Porque ele fala que o sono gera imediatamente o sonho. Como é que eu não sonho às vezes? Né? Parece que está incoerente isso aqui. Mas o que ele está querendo dizer? Nos apeguemos aqui ao que está em letra maior. O sonho é a lembrança do que temos durante o sono. Então, quando a gente acorda e fala assim, hoje eu não sonhei nada, significa que a gente não emancipou a alma? Significa que a gente não teve experiência no plano extrafísico? Não. Significa apenas e tão somente que nós não lembramos do que aconteceu durante o estado de sono. E não há relato de alguém que tenha passado a vida inteira sem lembrar de sonhos, né? Então não tem esse relato. Todos nós, uma vez na vida, pelo menos, já sonhamos e lembramos desses sonhos. Ainda que fragmentados, né? Todas as pessoas têm a sua alma emancipada durante o sono, uma vez que o espírito continua em plena atividade enquanto o corpo físico dorme. Então não dá para imaginar que, não, olha, como eu não sonhei, eu acho que meu espírito ficou aqui também comigo, dormindo na cama, dando uma descansadinha. Não rola, não rola, tá? Ele sim foi emancipado, mas você apenas não está lembrando das experiências que teve, né? Que é o que está escrito aí. Na questão 403 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga: por que não nos lembramos de todos os sonhos? Até agora a gente falou que às vezes não lembra, né? Agora, por que não nos lembramos? Resposta: nisso que chama sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento, já falamos disso. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhes estão caros, seja neste ou no outro mundo. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito durante o sono, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Explica, André. Quando nós dormimos, entramos nesse estado de sono, lembra disso? É um estado de sono que se alterna com o estado de vigília. Então, o nosso corpo está lá descansando. A nossa atividade cerebral, psicomotora, tudo diminui. A gente praticamente morreu ali, né? A gente entra num estado realmente de pouquíssima atividade do corpo físico. Aí o espírito se emancipa. E ele vai ter essas experiências, ele vai ter a liberdade, vai se comunicar com aqueles que lhe são caros, não é isso? Então, todas as impressões dessa experiência no plano extrafísico durante o sono são gravadas no perispírito e não no nosso corpo físico. E aí, quando a gente acorda, o que a gente faz? A gente tenta acessar aqui, ó, a nossa cabeça, a nossa mente. A gente fica tentando lembrar do que sonhou, e daqui a pouco, puf, sumiu. É porque não ficou gravado no nosso corpo físico. Considerações a respeito disso. No estado de vigília, as percepções se fazem com o concurso dos nossos órgãos físicos. Então, nós aqui acordados estamos ouvindo pelo nosso ouvido, estamos sentindo cheiro pelo nosso nariz e por aí vai. Os estímulos exteriores são selecionados por esses sentidos.
são transmitidos ao cérebro pelas vias nervosas, e no cérebro físico são gravadas essas experiências aqui, ó, no estado físico, reproduzidas pela memória biológica a cada necessidade. Já quando dormimos, cessam as atividades físicas, motoras e sensoriais. Aí o espírito liberto, ele age em sua memória perispiritual, registrando todos aqueles fatos que ocorrem do lado de lá. Mas eles não chegam ao cérebro físico. Então, tudo é percebido diretamente pelo espírito. Excepcionalmente, por via retrógrada, as percepções da alma podem, sim, repercutir no cérebro físico. E quando nós nos lembramos, dizemos que sonhamos. Não é muito legal isso? Faz muito sentido, né? Tem muita lógica nisso tudo. Bom, essa relativa liberdade que o espírito adquire quando ele está durante o sono, né, tem algumas características que a gente tem que assinalar. Primeiro, ampliação das faculdades psíquicas. Então, quando o corpo repousa, o espírito amplia aquelas faculdades. A gente já falou disso, né? Mais do que no estado de vigília, porque o nosso corpo nos limita muito. A gente lembra-se do passado, algumas vezes prevê o futuro, enfim, a gente tem um pouquinho mais de poder. Então, os sonhos, efeito da emancipação da alma, provê uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais viu. Então, o que é clarividência? É ter conhecimento de um mundo exterior, sem empregar os nossos sentidos do corpo físico. Então, durante o sono, os sonhos, que são seu efeito, vão prever uma espécie de clarividência. Outra consideração, o sono é treino para desencarnação. Olha só, gente. Então, toda vez que a gente dorme, né, e tem lá nossas experiências, a gente está treinando para morrer, ó, para desencarnar. O sono, então, ele liberta a alma parcialmente do corpo. É o que acontece quando a gente desencarna. Então, quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte do corpo físico. Né? A gente sabe que o espírito não morre. Então, é a questão da nossa liberdade. Esse conceito que ele fala, né, e repete várias vezes em diversas referências, diversas obras, da questão da liberdade. Ele fala muito isso, né? Então, essa emancipação da alma significa uma liberdade. É como se nós estivéssemos aprisionados nesse corpo físico, né? E, de repente, nos tornássemos livres. Outra consideração. O sono viabiliza o encontro com entes queridos e com os bons espíritos, né? Então, como a gente está em relação com os mundos dos espíritos quando está no sono, a gente, por afinidade, vai se aproximar dos entes queridos, com os bons espíritos, não é isso? Ele usa essa expressão bem legal, assim, como se fosse um recreio depois do trabalho. Né? Então, quando a gente dorme e emancipa a alma, é como se a gente estivesse saindo, vamos para o recreio, né? Trabalhamos o dia inteiro, agora vou para o recreio. Isso é o espírito falando, né? E aí vai para o recreio e vai encontrar com pessoas queridas, coisa e tal. Outra consideração. O sono possibilita oportunidades de progresso espiritual. Então, quando dormem, a gente vai para junto de seres que eles são superiores. Nós vamos, né? Que nos são superiores. A gente viaja, conversa, se instrui com eles. E até trabalhamos em obras, né? Que encontram prontas ao morrerem. Então, a gente tem, no livro dos Espíritos, ele fala isso, né, sobre relatos de pessoas que, ao dormir e tal, quando eles voltam e acordam, uma ideia que eles precisavam para completar um projeto lhes vem à mente, né, ou uma ideia nova que ele nunca teve vem. É porque teve esse contato com espíritos ascensionados, espíritos mais evoluídos, que provavelmente lhe transmitiram essas instruções. Bom, a gente dorme 1/3 das nossas vidas, né? Umas 8 horas lá por dia, o dia tem 24, é 1/3, né? Então, o sono, além das propriedades restauradoras da organização física, concede-nos essas possibilidades de enriquecimento espiritual por essas experiências que eu acabei de mencionar. Outra consideração, o sono influi mais do que pensamos na nossa vida. Então, olha a importância da gente estar falando sobre isso nessa noite, da gente prestar atenção nisso a partir de agora, mais atenção. À medida que a pessoa desenvolve a capacidade de lembrar-se dos sonhos, há orientações médicas e psicológicas a respeito, ou seja, tem técnicas que nos fazem melhorar
a nossa capacidade de lembrar dos sonhos, eles se tornam mais nítidos. Então, surgem com frequência, cada vez maior, aqueles que são chamados os sonhos espíritas, que são justamente esses mais lúcidos, que têm mais coerência na hora que a gente lembra deles, né? Essa situação é de grande valia para o encarnado, auxiliando no seu progresso espiritual, porque a gente não vai para lá para passear, né? Quando a gente dorme, vai ter as experiências, não está indo passear para brincar. A gente tem sim aprendizado. E se nós desenvolvemos essa capacidade de lembrar mais dessas experiências, ou seja, se os nossos sonhos são mais nítidos, lúcidos e mais coerentes, eles vão nos servir, né, para muito adiantamento, para muita coisa. Os sonhos como avisos. Os avisos por meio dos sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Nós sabemos daqueles profetas, daqueles magos que ficavam sempre junto aos reis, né? Os reis consultavam aquelas pessoas para saber se ia fazer guerra, se não ia fazer, como que tinha que fazer, né? Baseado muitas vezes nos sonhos daquelas pessoas, né? Então, é com frequência que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. São inúmeros os exemplos autênticos disso, né? A única ressalva que a doutrina nos faz é que a gente tenha cuidado com o uso abusivo em crenças supersticiosas e absurdas, né? Então, quando você começa a falar em interpretação de sonho, aí você pode cair nas mãos de algum charlatão, de uma pessoa que vai falar, olha, você sonhou com isso, quer dizer que daqui a 2 dias você vai morrer, quer dizer que você vai ficar rico daqui a uma semana, sabe? Quando começa a ter esse desvio de finalidade, vamos dizer assim. A Gênese, na parte dos milagres e predições, né, segundo o Espiritismo, traz esse exemplo, né, desses avisos. José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo em sonho, que lhe apareceu em sonho, e que lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino Jesus. Então, a gente sabe disso, né, da história bíblica, de que José recebeu esse aviso em sonho. Outra consideração, sobre sono e sonhos, mediunidade. Então, no campo da mediunidade, tem vários médiuns aqui, né, que trabalham nas casas espíritas, no Divino Mestre e tal. Olha só, no campo da mediunidade, durante o desdobramento ou emancipação da alma pelo sono natural, os participantes dos grupos mediúnicos desenvolvem tarefas de significativo valor em continuidade às atividades das reuniões mediúnicas das quais participaram. Olha que fantástico isso, né? Então, nós estamos lá numa reunião mediúnica, trabalhando, auxiliando os irmãos, e aí a gente sai dali do centro e acha que acabou, né? Os médiuns. Ah, acabou meu trabalho. Não. Né? Na maioria das vezes, durante aquela noite, né, ou nas próximas noites, muito provavelmente aqueles médiuns vão ter experiências ligadas àquele trabalho, como que dando continuidade. Bacana de saber disso, né? Atenção. O que é essa atenção? O sonho nem sempre é a lembrança de vivência espiritual, podendo ser simples mentalização do espírito em torno de suas preocupações cotidianas. Então, o espírito que está encarnado, ele está vivenciando o que nós estamos vivenciando, né? Somos uma coisa só, né? Então, essas preocupações cotidianas podem nos levar a ter um sonho relacionado a elas, né? Neste caso, o espírito não se vale da emancipação espiritual completa, se limitando a, junto do seu corpo em repouso, se envolver mentalmente com seus próprios problemas, desejos e apreensões. Então, a gente vai ver já como que isso se processa. O espírito, ele emancipa, mas ele não vai dar, como meu filho fala, né? Não vai dar um rolezinho por aí, não. Ele fica por ali, ele fica ali por perto. Martins Peralva fala sobre isso, e é bem legal, porque ele traz de uma maneira muito didática. Isso também está na revista Espírita de Kardec, tem lá aquela mesma revista de 1865, mas Martins Peralva traz no livro Estudando a Mediunidade uma classificação dos sonhos, que explica isso que a gente acabou de ver. Ó. Os sonhos comuns. Então, esses que a gente acabou de falar são chamados sonhos comuns, que é uma repercussão das nossas disposições físicas e psicológicas. A gente vai aprofundar cada um deles já. Daí vem os reflexivos ou mistos, exteriorização de impressões e imagens arquivadas no cérebro físico e no perispírito.
E por último, aquele que a gente já falou, que são os sonhos espíritas, onde que a atividade é real e efetiva por parte do espírito durante o sono. Ele realmente se desprende e tem experiências bastante profundas. Então, os sonhos comuns são aqueles que refletem justamente nossas vivências do dia a dia. O espírito, sim, se desliga parcialmente do corpo, absorve as ondas e imagens da sua própria mente, das que lhe são afins e do mundo exterior, já que nos movimentamos um turbilhão de energias e ondas, vibrando sem cessar. Isso no nosso dia a dia, durante o estado de vigília mesmo. Então, nos sonhos comuns, quase não há exteriorização perispiritual. E eles são muito frequentes na nossa condição atual, por justamente vivermos num mundo extremamente atribulado, nessa correria do nosso dia a dia. Então, os tais sonhos comuns são muito frequentes para todos nós. O que acontece aqui? Seria uma atividade puramente cerebral, segundo Martins Peral, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. Tudo bem? Na questão 380, Kardec pergunta o seguinte, eu achei bem legal eu conseguir encaixar isso aqui. Ó. O espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Aí na resposta, os espíritos falam o seguinte, os órgãos da inteligência de uma criança não estão ainda desenvolvidos. Ela, então, tem limitada inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. Então, há um fato de observação que apoia essa resposta. É aqui que eu quero chegar. Ó. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. O objeto dos sonhos infantis é quase sempre pueril, ou seja, tolo, né? O que indica que a natureza são as preocupações do respectivo espírito. Olha que legal isso, né? Para corroborar esses sonhos comuns. Então, como a criança não tem esse monte de preocupação que nós temos, essa vida corrida, dívidas, contas e tal, né? Relações complicadas, conturbadas, a criança, o sonho dela é pueril, é tolo, é sutil. Bom, ali na coluna do meio, sonhos reflexivos ou mistos. Então, há maior exteriorização do que nos sonhos comuns. Deles participam ao mesmo tempo a matéria e o espírito. E o espírito registra acontecimentos, impressões e imagens arquivadas no inconsciente. Olha só, eu trouxe inconsciente lá atrás, quando a gente falou de Freud e Jung, porque agora a doutrina espírita está falando sobre o inconsciente, que é aquilo que a gente não conhece, né? Aquilo que está guardadinho lá, no cérebro do corpo fluídico ou do perispírito. Então, esses sonhos podem refletir fatos remotos, imagens da atual reencarnação, mas é mais frequente que ele revivencie acontecimentos da vida anterior. Olha que legal, né? Então, sonhos reflexivos, eles têm muita conexão com vidas anteriores. Então, o espírito flutua na atmosfera, mas sem se afastar muito do corpo também. Ele mergulha, por assim dizer, no oceano dos pensamentos, que de todos os lados rolam pelo espaço, dele se impregna. E aí colhe impressões confusas, tem estranhas visões, inexplicáveis sonhos. E aí quando ele acorda, quando a gente acorda, a gente fala, nossa, que sonho mais louco que eu tive, não estou entendendo direito o que foi que eu sonhei. Né? A gente acorda e fica meio assim, nossa, o que é isso que eu sonhei? Né? E aí, por fim, vem os sonhos espíritas, onde há aquela ampla exteriorização do perispírito. Né? Então, perispírito e espírito se desprendem do corpo, adquirindo maior liberdade. E aí a gente já viu, né, que ele vai ter uma atividade real no plano espiritual. Vai conversar com os entes queridos, vai receber instruções, vai receber inspiração para a vida aqui mesmo. Né? Leon Denis chama esses sonhos espíritas, né, de etéreos ou profundos, por suas características justamente mais acentuadas de emancipação da alma. Então, aqui, o espírito se subtrai à vida física, desprende-se da matéria, não é rompimento, é desprende-se só, e percorre a superfície da Terra e a imensidade onde procura os seres amados, seus parentes, amigos, etc. Tudo bem? E aí, dessas práticas, ele conserva, o espírito conserva as impressões que raramente afetam o cérebro físico. E a gente também falou disso. Mais de O Livro dos Espíritos. Então, aqui são apenas algumas questões, a gente já está meio que se encaminhando para o final.
algumas questões do Livro dos Espíritos sobre sono e sonhos. Que eu selecionei são algumas, porque a maioria delas a gente já falou até agora. Então, o sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Ele quer dizer aquilo assim, aquela capotada mesmo que a gente dá na cama, sabe? Caiu, dorme, sono completo. É necessário para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. E para os sentidos se entorpecerem, não necessariamente a gente precisa cair naquele sono profundo. Então, para se emancipar, ele se aproveita de todos os momentos de repouso que o corpo lhe concede. Porque desde que haja debilidade das forças vitais, o espírito se desprende. Então, quanto mais fraco o corpo, mais livre o espírito está. Que legal, né? E aí é por isso, então, que a sonolência, sabe aquele estado de a gente estar meio sonolentozinho e tal, ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sono, o sono profundo mesmo, aquele sono noturno. Na questão 408, Kardec pergunta: parece-nos algumas vezes ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente, que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm essas palavras? Sim, até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. Ou seja, quando o espírito começa já a se desprender. Às vezes, é o fraco eco de um espírito que já está desejando se comunicar contigo. Então, você entrou num estadozinho ali de torpor, né? Se entorpeceu um pouquinho e tal, o espírito, opa, já começa a se expandir, já começa a se emancipar, espírito perispírito, e aí já pode haver um eco de um espírito querendo se comunicar com você, né? Questão 409. Muitas vezes, no estado que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? De novo, entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia, se libertar de suas amarras. Ele se transporta e vê. E se o sono fosse completo, se não fosse só aquela cochiladinha, né? Isso seria um sonho também completo. Mas como é ali só um pedacinho de torpor que a gente entra, não dá para classificar como o sonho do sono noturno. Interessante, né, Leozinha? A Ferreira aqui pergunta sobre o sonho que sempre se repete. Não existe uma explicação, não existe uma explicação. Se for o sonho comum, Ferreira, se for classificado, né, naquela classificação que a gente acabou de ver como um sonho comum, provavelmente ele está se repetindo porque ele está refletindo uma preocupação ou uma atividade sua no estado de vigília que também está se repetindo. Não é isso? Se for já partindo lá para outra ponta, né, os sonhos espíritas, aqueles mais profundos, pode ser que você esteja recorrentemente indo buscar informações ou recebendo instruções sobre o mesmo assunto, porque talvez você não tenha entendido direito, ou enfim. E aí você tem os sonhos que te parecem repetidos, ou seja, as lembranças das experiências parecem repetidas. 410, vamos lá. Tem-se às vezes durante o sono ou o cochilo ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. Ó, eu vou levantar a mão, mas levanta a mão aí quem passa por essa situação. Que a gente dorme, sonha, e o sonho é maravilhoso, acontecem coisas maravilhosas, as ideias que acontecem lá são ótimas. Aí você acorda e fala assim, meu Deus, eu preciso lembrar daquilo, eu preciso lembrar daquilo, e não lembra. Por quê, né? Então, essas ideias, né, que parecem muito boas durante o nosso sono, são resultado justamente dessa liberdade do espírito, né? E muitas vezes são conselhos dados por outros espíritos. Mas aí Kardec insiste, tá, mas para que servem essas ideias se eu não lembro delas? E os espíritos respondem, essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Então não é que a gente se esqueceu e não vai ter serventia de nada. O que acontece é que se o corpo esquece, o espírito as lembra. E a ideia vai voltar no momento necessário, quando a gente precisar, por meio de uma intuição, por meio de uma inspiração. Legal isso, né?
411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Ixi, Maria, quem quer saber disso, né? Muitas vezes a pressente. E às vezes tem dela até uma consciência muito clara durante essa emancipação. É por isso que algumas pessoas preveem a própria morte, muitas vezes, com exatidão. Eu diria, me inclua fora dessa, né? Não sei se eu tenho muita vontade de saber disso, não, mas acontece, né? E tem sempre um propósito, lógico. 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fatigar o corpo? Ah, pode, né? Quem aqui nunca dormiu e sonhou, né? Ou seja, teve experiência. E a gente acorda de manhã e fala assim, nossa, estou acordando mais cansado do que quando fui dormir, né? Então, sim, porque o espírito está ligado ao corpo como o balão cativo está ligado ao poste. O balão cativo é aquele balão que fica ancorado num poste ou rebocado por uma linha. Então, se ele está mexendo lá em cima, ele está mexendo também aqui embaixo, porque eles estão ligados, né? Então, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir fadiga. Existe também aqui nesse livro, vou passar rápido, porque a gente já está quase terminando o tempo aqui, nos domínios da mediunidade, André Luiz relata um episódio de um sono provocado pelos espíritos benfeitores. A história é longa, né, tem um objetivo, que é um atendimento individualizado dessa pessoa, né, que se chama anésia, mas olha só, eles vêm, dão um passe nessa anésia, na cabeça, né, nas células corticais, que é onde a gente aplica o passe, e aí a anésia parece que se vê presa de uma branda hipnose que ela própria atribui ao cansaço e não reluta, daí ela cai no sono. E aí eles fazem todo o trabalho, porque a alma dela se emancipa, e aí eles fazem todo um trabalho que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu achei bem interessante, né? O sono provocado pela espiritualidade, com a finalidade específica de prover um atendimento. Então, concluindo, a análise dos sonhos pode nos trazer informações valiosas para o nosso autodescobrimento, contudo, devemos nos precaver contra as interpretações pelas imagens e lembranças esparsas. Há sempre um forte conteúdo simbólico em nossas percepções oníricas, que normalmente nos chegam acompanhadas de emoções e sentimentos. Então, toda a experiência onírica nos traz emoção e sentimento. E aí, quando a gente desperta, se a gente está com emoções boas e agradáveis, é um indício de que a gente vivenciou experiências positivas durante o sono físico. Ao contrário, se as emoções são negativas, provavelmente nós nos vinculamos a situações de espíritos inferiores. Por isso é muito importante a preparação para o sono e para os sonhos antes de dormir. Por isso que a gente fala muito, né, dessa qualidade do nosso comportamento antes de dormir. Que tipo de leitura eu fiz, que tipo de música eu ouvi, que tipo de filme eu assisti, que tipo de conversa eu tive com meu amado ou minha amada, né? Eu discuti, eu briguei, né? Agora a pergunta que eu faço, será que é só antes de dormir que a gente precisa se preparar para ter bons sonos e bons sonhos? Creio que não, né? Por lei de afinidade, a gente precisa adequar nossas vidas o tempo todo, pensamentos, comportamentos, aos preceitos espíritas, que como tem a base no Evangelho de Jesus, a gente pode substituir por preceitos de Jesus, vivenciando o amor, o perdão, a abnegação, habituando-nos à prece, à meditação antes de dormir, para nos ligarmos, não só antes de dormir, durante toda a nossa vida, né? A valores bons e nos sintonizarmos com o superior, com os mestres ascensionados, espíritos superiores. Assim teremos um sono reparador e sonhos construtivos na maior parte das vezes. Para terminar mesmo, já deu 9 horas. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai fortificar-se entre os outros espíritos. Que lindo isso, né? Colhe no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria.
É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre sono e sonhos. E aí eu agradeço a vocês pela agradável noite, por terem me ouvido. Convido a todos a, nesse momento, se juntarem, não só a mim, mas se juntarem uns aos outros, aonde estiverem, numa conexão de coração a coração, ligados pela luz dourada de Jesus, para que a gente possa agradecer pela oportunidade de termos estado aqui nessa noite. Que nós possamos incorporar os ensinamentos do que vimos aqui na nossa vida, no nosso cotidiano, que a gente possa nutrir bons pensamentos, boas emoções, bons comportamentos e uma boa relação com a espiritualidade, para que a gente tenha uma vida mais conectada com os espíritos do bem, os espíritos de luz que trabalham na seara de Jesus, nossos mestres ascensionados, e para que a gente possa visitá-los durante as noites, recebendo orientações, amparo, instruções, para que a gente leve uma vida melhor, mais próspera, para que o nosso caminho de evolução seja menos tortuoso. Então, que tenhamos todos nós um excelente fim de noite e que hoje nós possamos ter lindos, belíssimos e instrutivos sonhos. Uma boa noite a todos. Que Deus os acompanhe. Nossa, André, como a gente conversou um pouquinho antes de iniciar, tema muito, muito legal, né? Ver aí que tem um monte de dúvida aqui, um monte de interação. Aí depois, se você quiser, dá uma passadinha aí, responde as pessoas no chat, ou se você quiser responder alguma agora, acho que a gente, nem as 36 pessoas que estão aqui, liga de escutar uma outra resposta sua, não, viu? Vai do seu tempo aí. Se você Não, quiser. então, eu tenho aqui, eu até falei com o Leandro antes de começar, que eu monto um esquema aqui, né? Eu estou falando com vocês, olhando no meu notebook, aí o celular fica em cima aqui para eu olhar as mensagens, e muitas delas talvez eu tenha passado, mas se tiver alguma que não for clara com a própria palestra, se alguma específica, me fala aqui, eu não sei se eu consigo rastrear aqui. A Andréia aqui que pergunta, e o sono que às vezes sentimos no centro espírita, que vem do nada? Aquela hora que você estava falando da passagem do André Luiz, lá dos Domínios da Mediunidade, que eles induziram o sono, né? Então, pode ser uma possibilidade, pode ser simplesmente um estado de torpor, né, uma entorpecência que você experimenta no seu corpo, por estar justamente ali num ambiente que te leva a uma condição de relaxamento físico, né? Então, quando a gente vai no centro espírita, que é um local extremamente protegido, né? A gente deixa normalmente do lado de fora as nossas mazelas, nossas angústias, nossos problemas, e aí a gente acaba por ficar num estado de relaxamento físico mesmo, que muitas das vezes nos leva a esse entorpecimento, que pode gerar, como a gente viu hoje, imagens parecidas com o que a gente vê no nosso sono profundo da noite. Então a gente pode, inclusive, chegar a ter um sonho que seja curto, mas que pode ocorrer, sim, ali no centro espírita. Mas nada para se assustar, né? Já vimos aqui que pode até ser que a gente esteja sendo auxiliado ali, né? Esteja sendo induzido àquela condição para receber uma instrução, uma orientação específica, né? Com certeza. Nada para se assustar. A Cecília perguntou aqui se remédios atrapalham para dormir, né? Uma pergunta mais específica. Depende do remédio. Eu não sou médico, né? Aí precisaria ver exatamente que tipo de remédio e o impacto que ele tem no nosso corpo, né? Porque a gente percebe que para que a gente obtenha essa emancipação da alma, que a gente possa, né, fazer essa transição do mundo físico para o mundo espiritual durante o sono, o nosso corpo precisa estar
relaxado, não é isso? O nosso corpo precisa estar realmente adormecido com aquelas atividades motoras, psicomotoras, cerebrais, né, desaceleradas. Então, se você toma um remédio, por exemplo, que faz o contrário, né, que te deixa mais agitado, que te deixa... Então, provavelmente, sim, você vai ter um sono não muito bom e vai, como você escreve aí, Cecília, atrapalhar os sonhos. Lembrando que sonhos são lembranças da experiência onírica, né, da experiência que você teve durante a emancipação, né? Então, não sei, acho que é isso. Legal. Qualidade aí do remédio. Obrigado aí. Desculpa te alugar uns minutinhos a mais, mas é que o Nada tema que isso. realmente foi muito interessante aí, todo mundo agradecendo, todo mundo interagindo. Bom, Lembrando aí, bom. pessoal, que essa palestra vai ficar Gratidão. gravada, né? Vocês podem mandar o link para quem vocês acharem que tem interesse ou rever a palestra aí, tá bom? Obrigado, André, mais uma vez. Boa noite. Gratidão, gratidão. Boa noite a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Até a Tchau, próxima. Leandro. Até.